Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos. Abra a sua Bíblia e, como de costume, deixe ela aberta. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo narrou Marcos, capítulo 10, do verso de número 46 ao verso de número 52. Meus amados irmãos, um estudioso filósofo dinamarquês, cujo nome bem estranho, o Søren Kierkegaard, ele preconizou um conceito sobre fé que fora muito estudado e também muito difundido, muito falado entre os acadêmicos e entre o povo de Deus em sua época. O dinamarquês Søren Kierkegaard, que por acaso é considerado o pai do existencialismo contemporâneo, o pai do existencialismo, o Søren Kierkegaard, ele dizia que a fé era um salto no escuro. Para ele, a fé, ela se resumia a um salto no escuro. Isto ele falava tendo em mente o seguinte: entre outras coisas, a fé é um salto no escuro, dizia ele, porque Deus é muito além do meu entendimento, Deus é muito além da minha inteligência, Deus não cabe aqui. Então, se Deus não cabe aqui, eu não tenho como racionalizar a fé, assim como eu não racionalizo Deus, ou seja, assim como eu não consigo, de uma maneira clara, clarificada e objetiva, objetivar, definir Deus, eu também não consigo definir a fé. Então, a fé é um salto no escuro, a fé é uma aposta. Eu aposto, eu estou saltando no escuro, mas eu não sei o que está do lado de lá, dizia o dinamarquês Søren Kierkegaard. Mas, irmãos, alguns estudiosos da Bíblia, teólogos e também outros filósofos, diziam que neste ponto, apesar dele ter contribuído muito, principalmente no que tange a espiritualidade cristã em um viés existencialista, apesar dele ter contribuído bastante, ter escrito alguns livros, eu já li bastante, alguns livros dele, neste ponto ele errou, porque a fé não é um salto no escuro. A fé não é uma aposta. A fé não é um salto que eu pulo para o outro lado sem saber o que está lá. Por exemplo, isso funciona mais ou menos assim na prática. Eu não estou aqui no escuro. Você não está aí no escuro. Mas você está aí, eu estou aqui, na clareza da revelação de Deus, a saber, Cristo. É Cristo o autor e consumador da nossa fé. Assim sendo, a nossa fé, ela não está baseada em um salto, e um salto no escuro não, mas a nossa fé está baseada num salto da revelação de Deus, a saber, Cristo Jesus. Sabe, amados, Bartimeu que o diga, porque quando nós olhamos para esse texto, quando nós somos inseridos ao capítulo de número 10, ao último parágrafo do Evangelho segundo narrou Marcos, nós temos a história de um homem que era cego, o texto diz mendigo, que clamava, que pedia, e em determinada feita, ao ouvir o texto diz que Jesus ia passar, ele começa a gritar, e a ideia aqui é de uma pessoa que está clamando sem parar, gente. Não é verdade que o primeiro verso, ele diz que ele clamava, os discípulos mandam ele calar, aí ele grita ainda mais alto. A ideia é de alguém que está assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí alguém chega: cala a boca, meu irmão, fica quieto. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí quando o mestre escuta, chame ele. Interessante desse texto é que quando nós analisamos o verso 50, o cego Bartimeu dá um salto, mas não um salto no escuro. Olhe para o texto. O verso de número 50 do capítulo de número 10 de Marcos diz assim: lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Ele não salta no escuro,
como eu disse Kierkegaard, mas ele salta na fé, em uma direção. Ele sabia, gente, que provavelmente essa seria a mais importante, e o era, oportunidade de uma cura. Até porque Jesus aqui, ele já tinha uma fama conhecida. Jesus já tinha operado milagres. O assunto da pauta de Jericó era Jesus. A conversa que se ouvira falar era do Galileu. Do Galileu que, além de operar milagres, além de ressuscitar mortos, além de fazer cegos enxergar, paralíticos andar, ele vinha em uma marcha triunfante, pregando o evangelho de arrependimento. Uma multidão vinha seguindo. Nós estamos no segundo bloco de Marcos. Marcos tem um propósito, apresentar agora a obra de Jesus aqui. E é interessante que quando Jesus está caminhando para aquilo que seria o triunfo de sua chegada a Jerusalém, ele ainda tem tempo de curar um cego. Nas palavras de um certo comentarista, o bispo de Liverpool, o J.C. Ryle, diz que Jesus para servir um cego inútil àquela sociedade. O dono do universo, o dono do mundo, aquele que criou tudo, aquele que é Senhor, faz o seu propósito aqui. O propósito de Jesus está em Marcos 10:45, quando ele diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Embora a personagem principal do texto seja Jesus, propósito, deixa eu ensinar uma coisa para você. A personagem principal, o tema da Bíblia é Jesus. Não somente desse texto, mas de toda a Bíblia. Jesus é o tema da Bíblia. Ele nos faz chamar a atenção para Bartimeu. Jesus aqui, ele evoca a atenção não somente dos seus discípulos, mas também da multidão que o cercava para um cego. É como que Jesus dissesse assim, ó: prestem a atenção na fé deste homem. Vocês sabem o que é uma fé, eu vou ensinar a vocês. Ele pega um cego e torna o cego professor dos discípulos. Olhem para ele. Olhem para a fé de Bartimeu e aprendam com ele. Esclarecido isto, gente, e posto assim, à luz desse texto aqui, eu gostaria de levantar algumas afirmações do que é uma fé que salva. Porque eu concordo com muitos comentaristas quando dizem que a fé de Bartimeu, ela não pode ser reduzida, ela não pode ser resumida a uma fé de cura. Porque há no texto elementos que suscitam e que nos fazem inferir, pensar que este homem, ele reconheceu e foi salvo. Assim sendo, eu gostaria de, à luz do texto sagrado, levantar aqui algumas características, algumas verdades a respeito de uma fé que salva. E a primeira delas, a primeira característica de uma fé que salva é que uma fé que salva é uma fé humilde. Por contraste, ela não é uma fé orgulhosa. Quando nós chegamos aqui ao verso de número 46, o texto diz o seguinte: então chegaram a Jericó, quando Jesus e os seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho. Era Páscoa. E, como de costume, todos os judeus, a grande maioria deles, estavam em romaria, como que marchando para Jerusalém, subindo para Jerusalém, a fim de chegar lá e celebrar aquilo que seria a festa dos judeus, a Páscoa. O texto diz que Jesus está indo com uma grande multidão rumo a Jerusalém. Jesus também está aqui para celebrar a Páscoa, e ali ele vai ser morto. Jesus não mais vai voltar de Jerusalém. Embora o seu ministério tenha sido nas cidades circunvizinhas, agora ele está indo para a morte. Mas só que no caminho o texto diz que tem um homem sentado. Em algumas versões diz que este homem era um mendigo, Bartimeu, que estava a pedir. Mas sabe qual é o ponto do texto, irmãos? É que este pedinte, quando tem a oportunidade,
Na verdade, no verso seguinte, no verso de número 47, o texto diz: quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré, a fama de Jesus era espalhada. Quando ele ouviu, ele não pediu pão, ele não pediu moedas, ele não pediu uma ajuda, mas ele clamou humildemente por misericórdia. Senhor, eu tenho um pedido, e o único pedido que eu tenho é um pedido: tem misericórdia de mim. Vocês percebem, gente, a humildade deste homem? Em nenhum momento você vê ele no texto, por exemplo, exigindo do mestre, colocando como que um dedo na cara de Jesus, dizendo assim, ó: eu quero, eu determino, eu exijo. Mas o texto diz que ele estava à beira do caminho. E aí eu concordo com o comentarista do texto, que diz que a posição aqui do cego é uma posição tão humilde, porque ele, além de cego, e naquela época era como que fosse de fato um inútil para a sociedade. Ele estava às margens da sociedade. Embora o texto diga e narre o nome do seu pai, ele não está na casa do seu pai. Por quê? Porque ele está ali aproveitando a oportunidade da Páscoa, de passagem em um lugar estratégico. Jericó era um lugar onde muitas pessoas iam passar para chegar a Jerusalém, e ele sabia, era natural, era cultura ali, e que os religiosos na época da Páscoa davam esmola. E ele está ali com sua mão pedindo esmola. Quando escuta Jesus, ele esquece a esmola e diz: tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi. Gente, nós temos que aprender com a fé deste homem aqui. Porque na primeira oportunidade que ele escuta Jesus, embora ele cego e marginalizado, humildemente, ele clama pelo aquilo que é mais importante. Hoje de manhã eu estava falando o seguinte, gente: tantas pessoas com a barriga cheia, caminhando para o inferno. Não adianta você ter todo o tesouro da vida, entenda isso, e se satisfaça nisso. Nós corremos tanto, nós nos estressamos, nós somos frenéticos por conquistar coisas, e acreditamos que ao conquistá-las, teremos o nosso objetivo cumprido e assim o nosso propósito de vida estabelecido. Não! O maior propósito da sua vida, o seu maior objetivo é ser achado por Cristo. Não adianta ter tudo e perder. Não é o próprio Jesus que diz: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Coisa mais importante, irmãos, nós já temos. Você foi salvo, você foi achado. E este cego está aqui para nos dar uma lição, para dar uma lição ao pastor e à igreja, de um pedinte, de um moribundo, de um mendigo, de um homem que nada tinha, mas quando vê Jesus, a atitude dele não é de pedir pão, de pedir grão, de pedir ouro, não, ele diz: tem misericórdia de mim, filho de Davi, preciso do Senhor. Esse é o pedido que eu tenho. Eu tenho muita dificuldade aplicando o texto, muita dificuldade de entender como é que pessoas ainda têm a ousadia de exigir de Deus. Tenho muita dificuldade quando eu vejo um cristão dizendo assim: eu determino que tal dia vai acontecer assim. Se eu determino, Senhor, porque eu tenho fé. Ora, eu sou um homem de fé, eu sou uma mulher de fé, e porque eu tenho fé, o Senhor tem débito comigo. Eu determino, eu tenho fé. Aí Jesus pega um cego aqui para dar uma lição. Não é a sua fé, embora ela seja importante, ela não deve ser idolatrada. Tem pessoas, irmãos, que se orgulham da fé. Você sabia disso? Se orgulham da fé que tem. Eu sou um homem de fé. E Jesus está dizendo aqui de forma muito clara: não é isto. A fé, na verdade, não é um fim,
ela é um meio. A fé, na verdade, ela não é o final, mas ela é o caminho. Ela tem um propósito e ela aponta para Cristo. Então, não adore a sua fé, adore a Cristo. A propósito, nós às vezes até falhamos a fé. Irmãos, vocês lembram dos discípulos quando estavam naquele barco em Marcos, capítulo número 6? Jesus diz: passem, entrem e vão para o outro lado, que eu vou orar. Enquanto Jesus orava, o texto diz que uma tempestade começa a balançar o barco de modo que ele começa a querer ir a pique, e aí começam a se desesperar. O que acontece é que Jesus tem que chegar, e ele vem andando sobre o mar. Os discípulos estão tão atormentados que pensam que é um fantasma. Calma. Vocês viram a primeira exortação de Cristo para eles? Vocês ainda não têm fé? Tenham fé em Deus. Ele entra no barco, acalma a tempestade e eles chegam do outro lado. O fato é que a nossa fé aqui e acolá vai falhar, irmãos. Vai ter dia que você vai ter muita fé. Vai ter dia que você não vai ter nenhuma fé. Quando você tiver muita fé, não se orgulhe dela, mas agradeça pela graça que Deus concedeu sobre ela. Quando você não tiver nenhuma fé, se agarre na promessa. Diga mais ou menos assim, abra seu coração para Deus: Senhor, eu não tenho nada. Faça como esse cego: eu estou com as mãos limpas, Senhor. Eu não tenho nada para dar, aliás, nem fé eu tenho, mas eu estou aqui. Assim sendo, a primeira característica que eu vejo no texto, irmãos, aqui, é que uma fé que salva é uma fé humilde. Mas nós temos uma segunda característica. Se em primeiro lugar uma fé que salva é uma fé humilde, em segundo lugar, uma fé que salva é uma fé reflexiva. E eu gostaria de sua atenção para esse ponto, porque ele não é tão fácil de entendimento, e aí você precisa olhar para o texto e perceber o que eu estou falando. Peça a Deus agora que Deus fale ao seu coração, esteja atento, porque eu quero ensinar para você o seguinte: uma fé que salva, ela não é apenas uma fé humilde, mas é uma fé que pensa, é uma fé reflexiva. Quando nós olhamos para os versos 47 e 48, este homem grita. Ele está operosamente falando, gritando. Já falei, a ideia é que ele está: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em outras versões: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Agora, o fato é que quando ele usa o termo filho de Davi, ele não está usando um termo aleatório. Isso aqui não é um minimício aleatório. Mas isso aqui é uma fé com propósito. Usar filho de Davi aqui é entender quem é o filho de Davi. E o filho de Davi, ele representa o Messias. Este termo, filho de Davi, na boca de um homem aqui no primeiro século, não era um mero termo, mas era como que alguém dissesse assim: eu sei quem tu és. Tu és o Messias esperado. Tu és o Cristo. Tu és o rei que viria. Percebe, irmãos, ele é um cego, gente. Mas a cegueira da visão não tirou a sua reflexão. Ele refletia no mundo dele. Ele provavelmente ouvira falar de Jesus, e ouvindo falar de Jesus, ele chegou a uma conclusão: ele só pode ser o filho de Davi. Ele só pode ser o Cristo. Ele só pode ser aquele que viria. A propósito, quando Pedro, antes, lá no capítulo de número 9, Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquilo é de uma grandeza tão extraordinária, é que Pedro ali, ele vai na mosca, meu irmão, ele acerta de cheio. É tão verdade que Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai, pela graça que te revelou. Porque quando Pedro diz: tu és o filho de Davi, Pedro está dizendo assim: tu és o Cristo, o filho de Deus vivo. Perdão, Pedro está dizendo: tu és o Messias esperado. O Antigo Testamento falava do Senhor, e o Senhor está na minha frente. Os profetas apontavam para o Senhor está aqui. E este cego, gente, ele discerne exatamente isso quando grita: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vocês percebem que o movimento da fé aqui é reflexiva?
Por isso que a fé não é um salto no escuro, mas a fé é um salto na graça reveladora, na luz de Cristo Jesus. Quando você se converteu, você não deu um salto no escuro, mas você deu um salto para Jesus, no claro. De modo que, irmãos, nós precisamos refletir acerca da nossa fé. E isso é mais importante, sabe por quê? De modo prático. Porque as principais heresias que nós temos nos nossos dias são exatamente oriundas de uma falta de reflexão. As principais heresias que sobrepujam, que estão do lado de fora e que estão dentro das igrejas evangélicas brasileiras, elas são exatamente porque não temos crentes pensantes. E aí o pastor fala qualquer abobrinha, ou o pregador fala qualquer abobrinha, e todo mundo vai pela mente dele. Porque falta entre nós cristãos bereanos, na qual Paulo sai de um aerópago e começa a pregar, e quando ele começa a falar, os caras estão assim na Bíblia, peraí, deixa eu ver aqui se está certo mesmo, isso aí que ele está dizendo. Na qual o pastor está pregando, e ele lê o texto, e deixa o texto aberto, e os irmãos leem e faz isso. Presta atenção no que está sendo falado, porque a fé ela é também pensar, irmãos. Você tem que estar pronto para responder a respeito da sua fé, disse Pedro. E isso é cognição. Por favor, entenda isso. Eu não estou reduncionando a fé, tá certo? Eu não estou reduzindo a fé. Eu não estou resumindo a fé a uma coisa intelectual. Até porque tem muitas pessoas que sabem o que é fé e explicam muito bem. Se você perguntar assim, rapaz, tu sabe o que é fé? Aí o cara vai responder de uma forma muito boa, acadêmica, mas está indo para o inferno. Ele só sabe, mas ele não crê. Portanto, eu não estou aqui resumindo, mas eu estou afirmando que a fé que salva é uma fé que pensa. O comentarista William Hendrickson, ele diz que antes do evangelho entrar no santuário do coração, ele passa pelo vestuário da mente. Entenda isso. Vou repetir. Antes do evangelho chegar no santuário do coração, ele passa pelo vestuário da mente. A ideia é que você entende, a luz é aberta, aí desce. Portanto, gente, nós precisamos estar atentos a responder a nossa fé. Quem é Jesus para você? Você saberia responder essa pergunta? O que é a fé em Jesus para você? Isso me faz lembrar uma conversa que eu tive com um amigo, Adriano, a gente riu bastante, e ri para não chorar. Ele me contou que certo membro de uma igreja foi se batizar, Marco. Foi ser batizado. E o costume da igreja é, antes do batismo, os batizandos, aqueles que vão participar do batismo, ele tem que passar por uma sabatina para a igreja, não é assim, Adriana? E aí é interessante, fica todo mundo lá, e aí os oficiais começam a perguntar, a igreja também pode perguntar, e aí a primeira pergunta que fizeram a um determinado senhor foi o seguinte: no que você crê? Aí ele coçou a cabeça assim, aí fez: eu creio no que a igreja crê. Ah, o cara... Aí o outro perguntou: certo, mas no que a igreja crê? Aí ele respondeu: no que eu creio. Aí o diácono já ficou com raiva, um diácono lá, e o pastor estava dizendo para a gente, e a gente rindo, o diácono ficou com raiva, eu falei: meu irmão, peraí, tudo bem, no que você crê é no que a igreja crê no que você crê, mas no que vocês dois creem? Aí ele disse assim: na mesma coisa. Irmãos, guardada a proporção cômica, isso é trágico. A grande verdade é que ele não sabia no que cria, e estava a ponto de ser batizado. Aí nós conhecemos o pastor e o Adriano muito bem. O pastor fez isso aí: não vai ser batizado agora, ele vai ter que voltar, ele vai ter que ir para a salinha do catecúmeno, ele vai ter que estudar, ele vai ter que aprender quem é Jesus, ele vai ter que aprender o que é igreja, ele vai ter que aprender o que é Deus, ele vai ter que ter pelo menos uma noção para assim participar da igreja, ser batizado e estar pronto, apto para responder a vossa fé. Será que nós sabemos quem é Jesus? A coisa é tão séria que ele continuou a história e falou de um pastor, Marco, agora não mais um membro, mas de um homem que estava sendo sabatinado, e perguntaram a ele assim: quem é Jesus? Na sabatina ele fez
nervoso, né? Jesus é tudo. Essa resposta, ela é pesada. Porque quando se pergunta numa sabatina, no mínimo, o cara tem que dizer assim, rapaz, Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é a salvação, no mínimo. Ele fez, Jesus é tudo. Aí o pastor fez, certo. Mas quem é Jesus? Jesus é tudo que eu tenho. Pastor de igreja. Quem é Jesus para você? Gente, a fé salvífica, a fé que salva, ela também é uma fé reflexiva. Nós precisamos refletir acerca da nossa salvação. Nós precisamos refletir quem somos. Nós precisamos ter certeza e refletir. Eu não sei se você já fez esse exercício. Você já pensou quem você era, quem você é e quem você será em Cristo? Você já parou para refletir a respeito do chamado? Você já parou para refletir por que você está aqui e não lá? Será que porque você é bonzinho? Será que é porque você acerta tudo? É porque você sabe tudo? Ou é misericórdia e graça? Este cego, embora cego, nos dá uma aula. Jesus, filho de Davi, eu sei quem tu és, diz o cego. Tu és o filho de Davi. Tu és o Deus poderoso que viria. Tu és o Messias esperado. Tu és a única fonte de prazer. Tu és o único que pode me curar. Tu és o filho de Davi. Tem misericórdia de mim. Precisamos refletir, irmãos. Precisamos clamar esse Jesus que é filho de Davi. Terceira característica de uma fé que salva, ainda olhando para esse texto. Uma fé que salva, em terceiro lugar, é uma fé que clama. Eu pretendo não sair desse verso, tá certo? Isso é proposital. Eu pretendo não ir para outros versos, até que nós não possamos, assim, de uma forma muito clara, entender toda a grandeza que está no verso de número aqui 47, 48. Quando o cego, escuta Jesus e começa a gritar. E aí, o ponto aqui de uma fé que clama está alencado nesses dois versos. No fato de ele não parar de gritar. E sabe o ponto? A perseverança. Porque, gente, esse texto é visual. Então tenha em mente, tente fazer esse exercício. Isso vai lhe ajudar de uma forma estupenda na compreensão de um texto. Faça um exercício mental e pense em um homem que está à beira de um caminho cego, moribundo, marginalizado. Tenha em mente um rabino que está chegando com uma célere fama conhecida, e este cego que estava pedindo, ele era um mendigo, ele era um pedinte, agora escuta. E escuta Jesus vindo, e aí ele começa a gritar. Agora, vocês perceberam no texto que quando ele está gritando, logo vem a multidão. A multidão aqui, ela era composta não somente dos discípulos, mas da multidão que cercava Jesus. E o que é que a multidão diz? De modo grosso, irmãos, cala a tua boca, meu irmão. Tu estás incomodando o mestre. Fica calado, rapaz. Tu não estás vendo que o mestre anda ocupado? Ele está de passagem, está subindo para Jerusalém. Qual é a resposta do cego, irmãos? Clamar ainda mais. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. 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 Tenha compaixão de mim, Senhor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. O que é que acontece, gente? Olhe para o verso de número 49. Veja o clamor no que redunda. Jesus parou.
Escute isto. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Anda, levanta-se. Ele está te chamando. No verso de número 51 temos: levantando, jogou sua capa de um lado. Depois eu quero chegar nesse texto. Deu um salto e pôs de pé. E seguiu a Jesus. Aí no verso 52, 51. O que você quer que eu faça? Pergunta Jesus. Ele responde: quero ver. Aí o texto termina Jesus dizendo: vá, a tua fé te curou. Aí o texto diz: imediatamente ele tornou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Uma aplicação prática para a sua vida: não pare de clamar. Não pare de esperar em Deus. Não pare de colocar as suas petições, as suas angústias, os seus choros, os seus medos, aquilo que você almeja, aquilo que você quer, no único lugar que ele tem que estar. Não é no ouvido de uma amiga, não é na internet, no mural do Facebook, não é no stories do Instagram, mas é no trono de Cristo Jesus. Entregue a Ele a sua petição. O que é que você pedia que você esqueceu ao longo do caminho? Sabe, as pessoas mandaram você calar. Cala a tua boca. Tu não vai receber isso não. Tu não está vendo que esse traste não vai se converter? Tu não está vendo que essa mulher não vai mudar? Tu não está vendo que essa igreja, ela é assim, ela não muda? Para de orar. Jesus está dizendo assim: continue a clamar. Clame ao Senhor. Grite ainda mais alto. E espere naquele que pode lhe dar. Pastor Adivandro não pode lhe dar, mas há um entre nós que é maior do que o pastor Adivandro, é maior do que o presbítero Marco, é maior do que a diaconisa Iris, é maior do que qualquer um que tem aqui. O nome dele é Jesus. Ele é o Senhor da igreja. Ele é aquele que caminha na igreja. Ele é aquele que está aqui. Ele é aquele que tem ouvido aberto para ouvir o seu clamor. E ele escuta: clame. Clame. Não perca a fé em Deus. Este cego está aqui, irmãos, para nos dar uma lição de perseverança. Sabe, quando você está assim, posto a desistir, talvez você tenha entrado por essas portas essa noite nessa perspectiva: eu não aguento mais. Estou cansado. Estou sobrecarregado. Aí Jesus está dizendo assim: clame. Clame. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, filho de Davi, olha para as minhas aflições. Jesus, filho de Davi, olha para o meu casamento. Jesus, filho de Davi, olha para as minhas queixas. Jesus, filho de Davi, olha para mim. Estou perdido. É só em ti. É nele, irmãos. É por isso que o ponto central da Bíblia é Jesus. O nosso culto é cristocêntrico. A pregação é cristocêntrica, porque nós não temos nada, irmãos. Nós somos defeituosos, aleijados de fé. Contudo, Jesus não. Ele é o filho de Davi, isto é, o Deus poderoso. Ele é aquele que pode dar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E aí o ponto é, ele vai dar quando ele quer. Nós precisamos também aprender esse outro lado da moeda. Porque às vezes nós temos uma teologia, bamba, de acreditar que vamos receber. Vamos receber quando Deus quiser. Hoje de manhã nós tivemos um estudo maravilhoso em cima de Daniel, capítulo 6, quando Daniel vai ali para a cova dos leões. E aí indo para a cova dos leões, por causa, sabe de quê? Por desobedecer um decreto real. Mas sabe qual era o decreto? Não adorar a Deus nenhum. Daniel vinha em uma perspectiva, ele vinha em uma normativa, ele vinha na sua vida todos os dias, subindo no seu quarto, olhando para uma janela que dava para Jerusalém e ali orando 3 vezes ao dia. Os seus inimigos olham isso, vão dizer ao rei: olha, ele está desobedecendo. E aí o rei, muito triste, pega Daniel e joga onde? Cova de leão. O que é que acontece? Desfecho da história. Deus vai lá, irmãos. Agora, nesse interim de Daniel ser julgado, punido e lançado, você não vê um verso dizendo que Deus falou, que Deus apareceu, que Deus disse: eu vou te ajudar, eu vou te livrar. Não.
Mas no momento certo, na hora certa, Deus estava lá fechando a boca do leão, livrando Daniel e fazendo o seu nome conhecido, porque é isto que ele faz. Quando Deus agir na tua vida através desse clamor, você vai ficar como quem sonha. Você vai olhar assim, você vai dizer, só pode ter sido Deus. Eu não falei para ninguém, eu estava aqui despido, eu não tinha condição nenhuma, e de repente os céus se abrem, a bênção chega, eu digo, é Deus, a glória é dele, o poder é dele, glorificado seja o nome do Senhor, faça como esse cego. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Continue a clamar, porque a fé que salva é uma fé que clama. Quarta e última lição a respeito da fé que salva nesse texto. A fé que salva, ela não é apenas uma fé humilde. Ela também é uma fé humilde. Ela não é apenas uma fé reflexiva, mas ela nos leva a pensar. Como disse John Stott, crer é também pensar. Ela não é apenas uma fé que clama, mas ela é uma fé operante. É uma fé ativa. Ela não é uma fé passiva. Com este ponto eu quero que você entenda o seguinte: se você diz ter fé salvífica, mas não tem frutos, usando Tiago como exemplo, eu quero dizer a você essa noite que sua fé é morta. Porque a fé que salva, ela é uma fé ativa. Olhe para o verso agora, de número 51. Perdão, irmãos, eu quero ler o 49 e o 50. Jesus parou e disse, chamem-no. Chamaram o cego. Levante, o mestre quer falar contigo, ele está te chamando. Aí no verso de número 50 diz assim, lançando sua capa ao lado, ele deu um salto e pôs-se de pé em direção a Jesus. Eu gostaria de chamar sua atenção para o seguinte no verso. Ao ser chamado, Marco, ao pensar, ao entender, ao refletir, ele é chamado. Mas depois que ele é chamado, tem uma ação. E qual é a ação? Ele salta. Ele pula. Tem a parte dele. E aqui nós temos o mistério da soberania de Deus e da participação do homem. Ele tem a sua participação de modo misterioso, porque ele não fica. E aí o texto diz que ele salta a capa. E este termo de soltar a capa é interessante, irmãos, porque a capa aqui na Palestina do primeiro século, ela tinha 1000 utilidades. Ela servia para se cobrir na noite do frio. Ela servia para guardar o sol durante o dia. Ela também servia para pegar os recursos, as esmolas. E aqui eu estou me fazendo valer do Palmer Robinson, é um comentarista do texto. Ele disse que esse cego aqui provavelmente já tinha recebido alguma esmola, porque era de costume da época os religiosos que passavam por ali esmolar, ou seja, dar esmola na época da Páscoa. Mas quando ele é chamado, ele salta a capa para um lado. Meu irmão, ele não lembra nem do dinheiro. Aquilo não era o mais importante para ele. Ele salta, fica de pé e vai em direção ao mestre. Isto é, a fé que salva é uma fé operante, é uma fé ativa. Não é uma fé passiva. Quando Jesus lhe chamou, você deixou tudo? Quando Jesus te chamou, você respondeu com um salto de fé sem olhar para trás? Este cego, a base do texto, deixa aquilo que para o texto e o contexto imediato do texto era o mais importante, a sua capa, os seus recursos, e você, e eu. Nós temos coragem de deixar para trás amigos, primos, pai, mãe, irmãos, por amor de Jesus. Nós temos coragem. Nós temos coragem de continuar com Jesus quando nos é exigido o tudo. Vocês lembram do jovem rico? Ele corre freneticamente até o mestre, se ajoelha e diz, bom mestre, o que eu devo fazer para ser salvo? Vocês sabem a história. Guarda os mandamentos, meu irmão. Isso eu faço, Jesus. Faz o seguinte, uma coisa te falta.
volta lá, vende tudo que tu tens e dá aos pobres, depois tu vem e me segue. Aquilo foi pesado para o jovem. A lição que Jesus queria dizer ali é a mesma lição aplicada aqui. Nós precisamos despedir tudo, irmãos, por amor de Jesus. Aquele que não for digno de deixar pai, mãe, vizinho, por amor de Jesus, não é digno de Jesus. Há pessoas que dizem assim: pastor, eu até tenho vontade de estar na igreja, eu até tenho vontade de estar no caminho do Senhor, mas eu tenho um irmão, eu tenho uma irmã, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe que não apoia, que persegue. Pastor, eu tenho vergonha porque meus amigos não são crentes, eu vou ter que deixar a balada, eu vou ter que deixar o cigarro, eu vou ter que deixar a bebida, eu vou ter que deixar os vícios, eu vou ter que deixar para seguir a Jesus. E isso é pesado demais para mim. Nós temos homens aqui entre nós que andam testemunhando a fé, largando vícios de bebida. Irmãos, o cara viciado em bebida, ele bebia para dormir e acordava para beber. Quando ele foi achado pela graça, quando a mente foi esclarecida, quando ele entendeu que Jesus, o Nazareno, era o filho de Davi, ele lançou a capa, ele lançou a bebida e até hoje ele está seguindo Jesus. Aquele que não for digno de deixar pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. Se você se encontra aqui nessa situação esta noite é noite de salvação. Se a fé é reflexiva, pense no que eu estou falando. Examine as Escrituras. Veja que se eu estou falando alguma besteira, veja se não está na Bíblia o que estamos falando, gente. E salte para Cristo Jesus. Esta é a oportunidade, gente, de responder à fé, deixando tudo. Quero concluir com uma ilustração do famoso teólogo de Westminster, o Dr. Martyn Lloyd-Jones. Ele comentando o Sermão do Monte, ele fala que quando chega naquela parte das duas portas, vocês lembram? Porta estreita, porta larga. Aí o Dr. Martyn Lloyd-Jones diz que quando você chega de frente à porta estreita, tem uma placa escrita assim nela: antes de entrar aqui, deixe do lado de fora você mesmo. Eu vou repetir. Antes de entrar na porta estreita, antes de entrar aqui, deixe do lado de fora da porta você mesmo. Sabe o que significa? Que você morreu quando aceitou Jesus. Os seus gostos não são seus, são de Cristo. As suas vontades, elas são secundárias, porque em primeiro lugar está a vontade de Cristo. O seu desejo, ele é terciário, porque o primeiro desejo é o desejo de Cristo. A sua vida não mais lhe pertence, porque ela pertence a Cristo. Paulo, usado por Deus, cheio do Espírito Santo, cheio do poder, ele diz: agora já não vivo eu, Cristo vive em mim. Carrego no meu corpo, disse ele, as marcas do meu Senhor, as marcas de Cristo Jesus. Portanto, tenha fé em Deus e se jogue nos braços de Jesus, porque só nele você estará seguro. Ele é o refúgio seguro. Ele é o autor e consumador da sua fé. Vamos orar? Curva sua cabeça. Senhor, nós te somos gratos pelo Evangelho de Jesus. Sim, Senhor, porque este Evangelho, ele nos confronta, mas nos consola, admoesta, mas corrige com amor. Nós somos gratos por essa igreja, porque ela é tua, comprada, lavada, redimida pelo teu sangue. Cada cristão aqui é teu. E, ó Deus, pela fé, que é uma fé salvífica, pela fé, nós acreditamos que o Senhor está entre nós. Pela fé, nós entendemos quem o Senhor é. Pela fé, nós clamamos, esperando no Senhor o auxílio. Pela fé, nós estamos aqui todos os domingos, Senhor, durante a semana, pela fé. Pela fé.
A fé não é um salto no escuro, mas a fé para nós é o Senhor. A fé é uma certeza. Deus, nós não apostamos que do lado de lá tem um trono, mas nós temos certeza, Senhor, que do lado de lá tem um trono e que o Senhor está sentado nele. Nós não apostamos no céu, mas nós temos certeza, Senhor, que existe um céu e que Ele está esperando os seus. É pela fé. O justo viverá da fé. Derrama a fé no nosso coração, Senhor. Aumenta a nossa fé. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus.